Olá, meus queridos, eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu quero terminar Mateus capítulo 5. Eu vou falar do 31 em diante. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu vou procurar ser o mais breve possível sem deixar de passar aquilo que o Senhor quer que eu passe. Lá no 31 está escrito o seguinte: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Só até aqui. Queridos, com relação ao divórcio, o Senhor ele deixa claro. Vocês podem ir lá, ler mais uma vez, voltarem o vídeo e ouvirem o que eu disse. Mas a única coisa que te libera do casamento é a imoralidade sexual do seu cônjuge. O que passa disso é mentira. Estará sujeito à condenação eterna. Se alguém disser algo diferente disso para vocês, é mentira. É trabalhar do inimigo, é trabalhar do diabo. Isso não sou eu que digo, é o Senhor Jesus. A única coisa que te libera do casamento é a imoralidade sexual do seu cônjuge. Com relação aos juramentos que o Senhor Jesus fala ali a partir do 33, vou dar um toque para vocês. Vigiem, não falem de qualquer forma diante do Senhor. Se vocês forem falar alguma coisa para o Senhor, se vocês forem prometer, você vai ter que fazer o que você está dizendo. E isso é muito perigoso. Você não pode sair falando como se você fosse um papagaio, porque você vai ser cobrado por isso, queridos. Às vezes a gente fala assim: ah, Deus é amor, ok, Deus nos ama, ele é pai. Mas Deus, ele é um pai rígido. Você precisa ser sábio. Se você acredita que você não vai conseguir cumprir aquilo que você está prometendo para o Senhor, vigia. Fala: Pai, me ajuda, eu não tenho condição mental, física para cumprir. Mas eis-me aqui, Senhor, eu desejo fazer o que é certo, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então seja sábio, querido. Fale pouco. Confie mais em Deus e fale menos. Busque de Deus o que vocês devem fazer, mas busquem força física. Declarem isso sobre a vida de vocês. E Deus ele vai dar para vocês. Deus é nosso Pai, ele não mente, ele é Deus, ele é poderoso. Nada pode ficar na frente do Senhor, nada pode impedir o agir do Senhor. Vigie. Ainda continuando sobre os juramentos, eu quero dizer para vocês o seguinte: ali no 37, o Senhor Jesus disse para a gente que nós devemos dizer sim, sim e não, não. Isso está implícito, isso está ligado ao sim e ao não. O sim tem que ser verdade, o não também tem que ser verdade. Então, vocês precisam sim dizer sempre a verdade, para sim e para não. Às vezes o nosso medo, a nossa preocupação vai fazer com que a gente passe desse sim e desse não. Mas o Senhor está dizendo que o que
passa desse sim, desse não, vem do maligno, ou seja, vem do próprio diabo para a vida de vocês. Então, isso resume, ou seja, ali, o 37 resume o que o Senhor ele espera que nós venhamos a dizer. Sim e não, atrelado à verdade, à lógica. A gente não pode utilizar de mentira, seja por que for. A gente tem que vigiar sempre. Meus queridos, vocês também serão cobrados por isso. A mentira, ela é complicada, a mentira é fácil. Mas o Senhor, ele está deixando aqui claro que a mentira, ela vem do maligno. A partir do 38 ali, a gente vê afirmações daquilo que a gente conhece como olho por olho. Eu sei. Uma parte difícil em um mundo onde nós crescemos, onde nós aprendemos a revidar sempre. Mas, meus queridos, sejam mansos. O Senhor é o juiz de toda a terra. Ele tudo vê. Ele mesmo vai julgar as suas lutas. É Deus quem vai justificar vocês diante dos homens. Sejam prudentes. Não busquem vocês mesmos a justiça. Confiem no Senhor. O Senhor, ele vai julgar todos os homens, todos, sem exceção. Todos os homens hoje que detêm poder, que são malignos, que fazem o que querem, o Senhor vai julgá-los. Deus é Deus, Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre, será sempre. Essas pessoas só estão acumulando e só estão deixando claro que elas não têm nada, elas não têm compromisso com a eternidade. O que é delas é o que é desse mundo maligno. Ainda ali continuando, o Senhor pede que nós não demos as costas àqueles a quem precisarem. Seja solícito, meus queridos. Seja solícito e sensível ao que o Espírito Santo quer que vocês façam. Mas olha, vigiem. Sejam mansos como a pomba, mas sejam prudentes como a serpente. Observe. Não saiam simplesmente por aí jogando pérolas aos porcos. O Senhor ele vai dar convicção para vocês. Consultem o Senhor em oração. Ele é Pai de vocês, ele vai responder o que vocês precisam ouvir. Ali a partir do 43 também, o Senhor ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Isso tem a ver com perdão. Perdão é difícil perdoar quem nos magoa, é difícil perdoar quem nos engana, é difícil perdoar aqueles que enfiaram faca nas nossas costas. Mas quem não perdoa, meus queridos, fica preso. Quem não perdoa não recebe as bênçãos do Senhor, então perdoe sempre. Tenham essa condição, isso é uma condição, isso é uma decisão que você toma. Perdoe a pessoa, libere a pessoa. Lembre-se de que o Senhor disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor estava ali, tinha apanhado muito, tinha sido barbarizado, muito machucado, foi pregado de forma violenta numa cruz. Ele pediu para que Deus perdoasse aqueles homens. Meus queridos, perdoe. Seja aquilo que Deus espera de vocês. Abençoe e ore para aqueles que perseguem vocês. Vejam, então, o agir de Deus. O agir de Deus, quando você faz isso, meus queridos, é tremendo. Deus perdoou vocês sem que vocês merecessem. Nenhum de nós merece. Mas o Senhor nos perdoou em Cristo. E Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Ele fez promessas sobre essa vida que vivemos e sobre a eternidade. Então façam o que agrada a Deus. Não guardem dentro de suas mentes e corações aquilo que machuca vocês. Amem, perdoem, liberem aqueles que machucam vocês. Deixe o Senhor cuidar disso, meus queridos. Sejam sábios. Isso vai alegrar a vida de vocês. Isso vai fazer com que vocês cresçam. Isso vai fazer com que vocês evitem de liberar toxina no corpo de vocês. Porque quando você fica com aquilo preso no coração, na mente, quando você fica remoendo aquilo faz mal. Aquilo faz muito mal para o corpo, para a mente, para a vida de vocês. Mas entendam, perdoar não é concordar com o que a pessoa fez. Perdoar é liberar. Perdoar é liberar, inclusive aqueles que às vezes nem lembram mais de vocês, nem lembram do que fizeram para vocês, e vocês ficam remoendo aquilo por dias, por meses, por anos. Liberem, queridos. Deus é juiz de vocês e deles. E Deus ele não toma o culpado por inocente. Todos os homens serão julgados, meus queridos, sem exceção. Para finalizar, o Senhor Jesus, ele diz: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Meus queridos, eu vou pedir para vocês, leiam Mateus capítulo 5. Leiam uma vez, 2 vezes, 10 vezes, leiam quantas vezes vocês puderem. Absorvam, coloque isso no coração de vocês e vocês vão crescer muito. Que Deus dê uma semana abençoada para vocês. Que o Senhor ele faça resplandecer o rosto dele sobre a vida de vocês, sobre as necessidades de vocês. Se vocês estão doentes, orem. O Senhor é poderoso para curar cada um de vocês. O Senhor, ele permite sim que algumas coisas aconteçam em nossa vida, mas não se enganem. Tudo tem propósito. Lembrem-se de Jó, lembrem-se do que Jó passou. E Deus utilizou tudo aquilo para abençoar Jó. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus. Amém?